Oi, eu sou Dolores Orange, tenho 35 anos, sou artista plástica e professora. Fui diagnosticada com câncer de colo de útero em setembro do ano passado, ou seja, setembro de 2022. Comecei o tratamento em outubro, passei por radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, depois por uma nova sessão de quimioterapia. E estou agora, em abril de 2023, me recuperando de uma cirurgia para retirada do útero e do colo do útero. Quando eu fui diagnosticada, eu fazia yoga num lugar muito perto da minha casa, inclusive estava super feliz porque tinha acabado de descobrir esse lugar, os professores eram ótimos, o espaço lindo. Eu continuei fazendo a prática lá, até o momento em que eu não conseguia mais participar das aulas como antes. Por quê? Porque meu corpo já estava sofrendo um pouco com os efeitos da quimio e da radioterapia, eu não conseguia acompanhar a aula. Eu lembro que a professora, muito gente boa, falava para mim, olha, no movimento que você não consegue fazer, você pode ficar na posição da criança, ou fazer um shavasana, ou meditar. E eu estava percebendo que a maior parte da aula eu não conseguia fazer os movimentos. E aí eu saía de lá mais angustiada, me sentindo adoecida, ou mais angustiada porque eu sentia que eu não estava dando conta, que meu corpo estava muito enfraquecido e eu ficava triste. Aí eu pensei, não vou dar conta, vou sair. E aí é nesse momento que eu entrei no site do Ecomate, porque vou fazer em casa a prática, vou comprar um tapetinho novo. Entrei no Ecomate e vi uma campanha da Camila contra o câncer de mama, que foi uma campanha feita em outubro, ou seja, bem no momento que eu comecei meu processo de tratamento. E aí eu entrei em contato com a Camila falou, perguntando para ela como é que estava a prática dela de yoga depois de passar por um processo oncológico, o que é que ela tinha feito e tal, e perguntando se ela ia dar aula. E ela disse que sim, que não naquele momento, mas que ela ia fazer um grupo. E aí foi desse modo que eu descobri a Camila. Foi super importante esse método do Onco Yoga, né? Por quê? Porque era uma aula que estava adequada ao momento que eu estava vivendo na minha vida. Ou seja, meu corpo estava um pouco debilitado, mas ainda assim eu precisava fortalecer o meu corpo, eu precisava sentir que ele estava comigo, que ele estava próximo de mim. Então, quando a Camila começa a dar uma aula específica para quem está passando por esse processo, eu me sentia acolhida. Acolhida no que eu estava vivendo, mas acolhida também numa pessoa que era capaz de não só entender o que eu estava vivendo, no caso, ou seja, emocionalmente acolhida, mas também fisicamente, né? Tem uma coisa que eu estava pensando sobre o porquê a aula do Onki Yoga é diferente das outras. Tem uma coisa na aula da Camila que eu gosto muito, é que existe um léxico apropriado para quem está vivendo isso. Então, por exemplo, eu tive muitos problemas no intestino durante o meu tratamento. Então, a gente estava lá fazendo a prática e a Camila falava, olha, esse movimento aqui agora é bom para o intestino, para quem está sofrendo com ele. Ou, esse movimento agora é importante para quem está com problema no sistema linfático. Então, vamos agora trabalhar o nosso sistema linfático. E tem uma coisa muito legal também, que é a disciplina do corpo. Seu corpo tá cansado, ele está enfraquecido, mas a gente precisa fortalecer a alma, como a gente fala, né, nesse clichê, mas também fortalecer o corpo. Então, a aula tinha esse propósito também de fortalecer. Então, eu saía da aula me sentindo encontrada, né, me sentindo feliz por ter... por entender o que estava acontecendo com o meu corpo e como cada movimento podia me ajudar no tratamento. Do mesmo jeito que eu também me sentia muito acolhida, porque acaba que quem participa da aula forma um grupo, né, de pessoas que estão passando pela mesma situação. Então tem um fortalecimento também emocional, eu diria. Quando eu fiquei um tempo, então, parada, sem fazer yoga, no tratamento, porque eu não dava conta das aulas normais, fiquei tentando fazer as aulas restaurativas que existiam na internet, para poder
Pelo menos senti que eu estava trabalhando meu emocional, digamos assim, mas não achava que eu estava trabalhando o meu corpo. Então, quando eu começo as aulas com a Camila, eu sinto uma diferença muito, muito significativa no entendimento do que eu estava vivendo, mas no fortalecimento do meu corpo dentro das minhas limitações, mas sem me sentir menor por causa dessas limitações, né? Tipo assim, estou num momento em que há limitações. Massa, ok, a gente entende isso, mas eu não me sentia deprimida por causa dessas limitações, e sim fortalecida depois dessa aula, dizendo, ó, que bom, meu corpo trabalhou, obrigada. Então, foi muito bom, foi muito bom, muito bom, muito bom. Acho que uma das coisas mais vantajosas de fazer essa aula do Onco Yoga são os efeitos que você sente ao longo do dia ou da semana depois dessa aula. Eu, por exemplo, toda vez, as minhas aulas eram às quartas-feiras de manhã, então toda quarta de manhã, após a aula, eu sentia que meu corpo estava alongado, que eu estava energizada. E uma coisa muito importante, assim, que eu podia confiar no meu corpo. Isso é uma coisa muito bonita e importante. Então, eu saía da aula me sentindo bem, né? E além disso, a Camila fazia umas aulas como show fadiga, show fraqueza. E era exatamente isso que eu sentia após essa aula, assim, do tipo, estou passando por um processo de tratamento, mas vamos lá, show fadiga, vamos energizar, vamos cuidar desse corpo. Confia no corpo, ele tá com você. Nossa, era muito bom, é muito importante isso para o tratamento, muito importante. Você recomendaria as aulas do programa Onco Yoga para outros pacientes oncológicos? Muito! Vamos lá. Eu recomendo bastante as aulas da Camila, principalmente se você está em busca de entender como é que os movimentos podem ajudar no seu tratamento. Assim como entender que você está passando por um momento difícil, mas que existem estratégias para passar melhor por isso. E eu acho que uma das estratégias para passar melhor por um tratamento oncológico é fazer aulas de yoga. Para a mente, mas para o corpo. Entender que o trabalho dos dois juntos ajuda muito na recuperação. De verdade.